Boa noite a todos. É com imensa alegria que o programa Universidade Livre da Academia Mineira de Letras, nesta noite, realiza uma sessão dedicada à memória do escritor ubaense Antônio Olinto. Antônio Olinto cumpriu uma bela trajetória de intelectual público, militou no campo das letras, da cultura, das artes, do jornalismo, da docência, né? E seu legado merece ser reativado entre nós, merece ser relembrado, enfim, porque ao longo do tempo em que foi construído, gerou uma contribuição muito importante para a cultura brasileira. Enfim, eu me animei muito a falar sobre Antônio Olinto, porque a academia vive também para eternizar os legados e as memórias, né? Então, neste ano, nós vamos fazer uma sessão especial dedicada a Antônio Olinto nesta noite, outra no dia 9 de maio, dedicada a Sofia de Mello Breiner Andresen, 9 de maio, e não vai ser uma conferência, vai ser uma hora de leitura poética, 9 de maio, né? Foi um modelo que testamos com muito sucesso no ano passado, quando fizemos uma hora de leitura poética da obra de Eda Prats Bernes, e agora vamos repetir com Sofia de Mello Breiner Andresen. Já fizemos até ensaio da leitura poética, né, Flávia? E, enfim, creio que vai ser um momento muito bonito. Ainda em Portugal, faremos uma outra sessão, desta vez em associação com a UFMG e com a PUC Minas, sobre os 100 anos de Jorge de Sena. Também no segundo semestre haverá então essa sessão sobre Jorge de Sena. E o outro centenário que celebraremos aqui será o do poeta Edson Moreira, ex-integrante desta casa. A sua biblioteca está nesta casa, né? E haverá uma conferência no dia 31 de maio sobre a obra poética de Edson Moreira e com a presença de seus sobrinhos, entre os quais o acadêmico Pedro Rogério Moreira. Então, vai ser uma alegria também celebrar a memória de Edson Moreira. Sem mais delongas, eu queria apenas registrar com muita alegria a presença de muitos amigos nesta noite aqui, entre eles meu confrade acadêmico Caio Boschi, o reitor, ministro Clélio Campolina Diniz e Dona Alda, muito obrigado pela honrosíssima presença. Jeanette, Maria de Lourdes, nosso amigo querido que sempre comparece às nossas sessões do Campo das Letras, Eduardo Tavares, meu primo querido, né? Todos que nos alegram e nos distinguem aqui com a sua presença, além dos que compõem a equipe desta casa, Carmen, Guto e Flávia, muito obrigado. O foco da minha atenção recairá sobre uma trilogia escrita por Antônio Olinto, chamada A Alma da África, composta por Casa da Água, O Rei de Queto e Trono de Vidro. Mas é necessário antes falar alguma coisa sobre o seu autor. E será uma palestra em que eu exerci muito poder de síntese, talvez pelo vício do jornalismo. Mas assim cumpriremos a nossa missão de preservar a memória de Antônio Olinto. Perece o corpo físico do escritor, não a matéria da sua imaginação. Esta supera o tempo e alcança novas gerações, desafiando o espírito transitório que governa quase tudo quanto há. É função e missão desta Academia de Letras afrontar o mandamento de que a natureza das coisas é efêmera. Cabe a esta casa alimentar a memória e conservar fresco o legado dos literatos brasileiros, em especial os nascidos em Minas Gerais. Para abrir, cito frase célebre do homenageado desta noite. Só a palavra não morre, vai além de tudo e cria mundos capazes de sustentar o nada que nos habita. É por isso, e por muito mais, que a Casa de Alfonsos dedica a presente sessão a Antônio Olinto Marques da Rocha, adiante denominado como sempre preferiu, simplesmente Antônio Olinto.
Nascido no município de Ubá, em 10 de maio de 19, era filho de José Marques da Rocha e de Áurea Lourdes Rocha. Foi conterrâneo, pois, de Ari Barroso e dos nossos amigos descendentes do senador Levindo Coelho, entre os quais o governador Ozanam Coelho, que morreu nos braços de Antônio Olinto, de infarto fulminante. É um episódio de triste memória, mas é algo que corresponde à realidade, que é uma história que me foi contada pelo seu filho, Saulo Coelho. Antônio Olinto passou grande parte da sua infância no município de Piau, terra de sua mãe, na zona da Mata Mineira, próxima a Juiz de Fora. Piau aparece com grande frequência na obra romanesca de Olinto e também na sua obra poética. Depois de fazer os estudos primários em sua cidade natal, Antônio Olinto ingressou no Seminário Católico de Campos, no norte fluminense, onde concluiu o curso secundário. Perguntado, nos primeiros dias de sua vida no seminário, se queria ser padre, o jovem Antônio Olinto respondeu: não, eu quero estudar. Prosseguiu seus estudos no curso de Filosofia do Seminário Maior de Belo Horizonte e no Seminário Maior de São Paulo. Depois que largou o seminário, desistindo, pois, da vida sacerdotal, tomou o caminho natural que muitos seminaristas tomam. Afirmou-se como professor. Durante 10 anos, deu aulas de latim, português, história da literatura, francês, inglês e história da civilização em colégios do Rio de Janeiro. Foi nessa época que estreou na poesia com seu livro Presença. Também atuou na publicidade e no jornalismo. Seu livro Jornalismo e Literatura foi adotado em dezenas de faculdades de todo o país. Importante divulgador cultural, manteve por mais de 2 décadas a prestigiosa coluna Porta de Livraria no jornal O Globo, espaço em que sempre comentava e resenhava os mais relevantes lançamentos editoriais do Brasil. Na Rede Tupi e depois nas TVs Continental e Rio, Antônio Olinto apresentou um dos primeiros programas totalmente dedicados à literatura da televisão brasileira. E aí já aparece a marca do pioneiro que sempre conduziu a atuação de Antônio Olinto. Ele foi pioneiro na televisão, falando de literatura na televisão, abordando o tema da literatura na televisão, e foi pioneiro também, como veremos daqui a pouquinho, no campo das premiações literárias, pois foi Antônio Olinto o articulador de um dos mais importantes prêmios da literatura brasileira, que foi o Prêmio Valmap, né, que fez história no Brasil. Convidado por Café Filho, Antônio Olinto foi diretor do Serviço de Documentação do antigo Ministério da Viação e Obras Públicas, onde ingressou em setembro de 1954. Naquele departamento, naquele ministério, lançou a coleção Mauá de livros técnicos, promoveu exposições de pintura dedicadas aos meios de transporte e dirigiu a revista Brasil Constrói. Não foi um burocrata conformado com a rotina, muitas vezes insípida, do funcionalismo público. Criou, inovou, ousou. Foi Antônio Olinto quem lançou o Prêmio Nacional Valmap, considerado o pioneiro dos grandes prêmios literários brasileiros. Foi também candidato a deputado estadual 2 vezes, uma por Minas Gerais. Antônio Olinto era ligado a Benedito Valadares, não se elegeu em Minas Gerais, tentou também uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, melhor dizendo, do estado da Guanabara, também não se elegeu, mas esta circulação pelo meio da política, de uma certa forma, culminou na sua indicação para o posto que ocupou no Ministério e depois para 2 postos diplomáticos que ocupou em sua carreira e que seriam decisivos na construção de sua obra literária. Assumindo Jânio Quadros a presidência da República no ano de 1961, depois das eleições de 1960, Antônio Olinto foi anunciado como futuro embaixador brasileiro na Nigéria. Esta indicação não se consumou tal como planejada por Jânio Quadros. Houve a renúncia em agosto de 61
E o gabinete parlamentarista que se formou naquele momento, chefiado por Tancredo Neves, acabou indicando Antônio Olinto, em 62, para adido cultural do Brasil em Lagos, na Nigéria. Ele não foi embaixador porque o Itamaraty resistia à indicação de quadros fora da diplomacia brasileira para ocupar postos desta natureza. Não foi no primeiro gabinete parlamentarista, mas foi no gabinete de Tancredo Neves que houve essa indicação. E aí a vida de Antônio Olinto e de sua mulher Zora Celia em Lagos foi um capítulo decisivo da trajetória tanto de Antônio Olinto quanto de Zora, sua companheira por mais de 50 anos, ex-mulher de Rubem Braga, mãe de Roberto Braga, filho único de Rubem Braga. O casal relata em vários textos que a África os tomou de assalto, os aprisionou, os capturou definitivamente pelo seu poder, pelo poder da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes. Em Lagos, na Nigéria, foi o momento em que Antônio Olinto ampliou e consolidou seu amor pela cultura africana. Publicado em 64, seu livro Brasileiros na África traz substantiva pesquisa e acurada análise sobre o regresso dos ex-escravos brasileiros à África. Em 68, Antônio Olinto parte para o segundo posto diplomático que ocupou, que foi o de adido cultural em Londres, na Inglaterra. Eu vou falar mais sobre a África, eu vou falar quase que exclusivamente sobre a África daqui a pouquinho, mas antes eu dou ainda pequenas notícias sobre a biografia de Antônio Olinto. Eleito na sucessão de Antônio Calado, foi o quinto ocupante da cadeira de número 8 da Academia Brasileira de Letras, cujo patrono é o mineiro Cláudio Manuel da Costa, cujo nascimento neste ano completa 290 anos. Na casa de Machado de Assis, foi recebido em setembro de 97 por outro mineiro, Geraldo França de Lima, também das Minas Gerais. Falecido em 12 de setembro de 2009, aos 90 anos, Antônio Olinto foi sucedido na ABL pela professora Cleonice Berardinelli, que até hoje lá se encontra, mais que centenária. Em seu discurso de recepção a respeito da passagem de Antônio Olinto pela África, Geraldo França de Lima destacou: Senhor Antônio Olinto, sois um africanista que traçastes da África um perfil exato. Defendeis os valores da cultura local. Dai-nos uma África humana, esperançosa de viver em paz com seus mitos, com seus deuses, com suas tradições. Em seu discurso de posse na ABL, Antônio Olinto afirmou sobre a tarefa do escritor: cabe ao escritor dizer que o rei está nu. Mais adiante, no mesmo texto, Antônio Olinto falou sobre sua paixão pela África, fazendo referência aos anos em que morou em Lagos, na Nigéria, como adido cultural. Na África, senti-me fisgado, arpoado, preso, marcado pelo resto da vida. Por onde caminhei depois, comigo veio a África, com sua quentura, suas cores, sua gente, seus olheiros, seus gestos, seu ritmo. A obra de Antônio Olinto é vasta, inclui poesia, ensaio, tradução, crítica literária, novela, romance, conto e até dicionário, de que são provas o mini dicionário poliglota, o mini dicionário Antônio Olinto inglês-português, português-inglês, o mini dicionário Antônio Olinto espanhol-português, português-espanhol e o mini dicionário Antônio Olinto de língua portuguesa. Foi, pois, também lexicógrafo. Mas na presente sessão, me dedico a comentar, ainda que brevemente, os traços mais marcantes da trilogia que aqui está, A Alma da África, a expressão ficcional do amor de Antônio Olinto pela cultura africana. Sobre a Alma da África, primeiro, uma palavra do próprio Antônio Olinto. Para falar a verdade, considero A Alma da África minha obra mais importante, porque liga Minas Gerais ao continente africano. Liga o Ba, onde nasci, e o Piau da minha infância, a Lagos. Assim, conto a história de ex-escravos da minha região, que depois da abolição em 1888 voltaram para Lagos, na Nigéria, já livres. Conheci até descendentes deles enquanto realizava as minhas pesquisas. Sobre a mencionada trilogia, A Alma da África, falou também Geraldo França de Lima.
De vossa ternura pela África nasce a trilogia A Casa da Água, O Rei de Queto e Trono de Vidro, que formam a saga de uma das mais belas aventuras com o espírito de uma gesta moderna. Extraordinária sequência de fatos que tiram a escrava do Piau com sua família e a levam de volta à África com os seus. Sancionada a lei da abolição, se deslocam daquele lugarejo e tomam na Bahia um veleiro que durante 6 meses ara os mares que levam à Nigéria. Travessia de tanta tormenta e tanto dano com a morte apercebida. Tudo suportaram com estoicismo, porque a viagem da esperança compensa todos os males. Mariana, que foi escrava, imediatamente se integra nas suas origens e a ideia de construir um poço para vender água torna-a tão rica e poderosa que passa a influir na vida da nação. Fecho aspas para Geraldo França de Lima. Registram 2 autores, Albarello e Almeida Silva, ainda sobre a alma da África. E aí é o primeiro ponto importante da reflexão que quero propor a todos sobre essa trilogia. Nesta trilogia, Antônio Olinto foge à tradição do olhar eurocêntrico que reduz o negro a estereótipos, ou leva à adoção de posições assimilacionistas de branqueamento ou autonegação. Ao contrário, as personagens do romancista mineiro têm orgulho de sua cor, de sua terra e de seus costumes. Essa opção narrativa alinha Antônio Olinto, de certa forma, a escritores como Gonçalves Dias, Castro Alves ou mesmo Gonçalves de Magalhães, que, sem pertencerem propriamente ao projeto literário hoje chamado afro-brasileiro, distanciam-se da tradição que objetifica o negro ou que qualifica o negro como exótico ou como menor. Já a professora Annelise de Freitas, no artigo A Criolização na Construção do Feminino em Antônio Olinto, inscreve a trilogia do autor mineiro como uma das expressões literárias da temática da diáspora africana e da influência desta diáspora sobre a determinação de identidades culturais híbridas de brasileiros que voltaram à África. Aqui é o segundo ponto que eu considero muito importante para a nossa reflexão sobre a alma da África. Se, como afirmei anteriormente, ou como propus anteriormente, a alma da África é uma trilogia ficcional que posiciona a cultura africana no centro das suas atenções, ela também trata do tema poderoso da diáspora africana. Neste caso, em sentido inverso. Não da diáspora africana com origem no continente africano e destino no resto do planeta, mas especificamente a diáspora africana com origem no solo brasileiro e o destino regresso no continente africano, porque Antônio Olinto trata dos famosos agudás, dos brasileiros retornados, dos brasileiros que, uma vez tendo sido liberados pela legislação brasileira de 88, decidem construir uma identidade novamente em solo africano, que é o solo da sua origem, das suas origens, né? Então, Antônio Olinto trabalha também com muita profundidade o tema da construção identitária deste escravo liberto em 88 no Brasil, sobretudo no primeiro volume da trilogia, que é denominado A Casa da Água. No texto A Casa da Água, História e Memória no romance de Antônio Olinto, 2 pesquisadores, Deise Albuquerque e José Bento Rosa da Silva, assinalam, de novo, pioneirismo. É notável que Antônio Olinto, já em fins da década de 60, criasse, através da ficção, a possibilidade de se pensar os significados da experiência do período pós-abolição como um momento de questionamento identitário para os negros, africanos ou não, que, restituídos em sua liberdade de ir e vir, anseiam por pertencimento, encontrando no retorno à África, eventualmente, uma chance da reconstrução de si. Então, este ponto também é muito relevante no que quero propor para esta noite. E o terceiro ponto nos é dado
agora. Nos 3 livros que compõem a alma da África, é o africano e, sobretudo, a mulher africana quem ganha proeminência e centralidade. A força das personagens femininas de Antônio Olinto é evidente e forma um dos traços que distinguem a sua literatura das demais. Como registram mais uma vez Deise Albuquerque e José Bento Rosa da Silva. Importante notar o protagonismo da mulher negra no contexto do início do século XX, na narrativa de Antônio Olinto, a despeito da ausência de discussões de gênero no âmbito de sua história. As principais personagens da trama, sobretudo de A Casa da Água, são mulheres, todas de personalidade forte. E aí, para citar rapidamente o enredo de Casa da Água, quem deixa o Brasil rumo ao continente africano é um clã, um núcleo familiar composto por 4 mulheres e um homem. Não é? É a avó, a mãe, a filha, a neta e mais um filho. Não é? São as mulheres que lideram este movimento. O primeiro volume da trilogia é A Casa da Água, sobre o qual me deterei um pouco mais logo adiante. O segundo volume é O Rei de Queto. A neta da personagem Mariana, lá de Casa da Água, também chamada Mariana, estuda em Paris e volta à África, onde faz amizade com a Biorã, uma mulher do mercado, e resolve acompanhar as mulheres que nos 4 dias da semana em Yorubá mudam de cidade em cidade para vender nos mercados locais. A cada dia da semana elas frequentam um dos mercados. Voltando ao 5º dia, ao mercado número 1, mercado de Queto, reino de onde vieram escravos para o Brasil. Com estes veio também a religião dos orixás. A Biorã sonha em ver seu filho, rei de Queto. E esta é a cena final, não sei se eu vou ser inconveniente, mas é a cena final do segundo volume. É quando a Biorã se prepara para gerar o filho que ela sonha que um dia governará aquela região. Sobre Rei de Queto, escreveu Cícero Sandrone. A partir do clássico e célebre romance A Casa da Água, lançado em 69, já traduzido para vários idiomas em permanentes reedições, essa adesão ao africanismo, onde a pesquisa histórica se alia à fértil imaginação e ao estilo literário impecável, levou Antônio Olinto a um lugar de destaque na literatura brasileira e na africana também. Em seus romances africanos, o autor não apela ao pitoresco ou ao folclórico, recursos fáceis para um escritor talentoso e experiente, que ao escapar das armadilhas do popularesco não desdenha da peripécia ou não se recusa a narrar os costumes locais, nem sempre familiares aos leitores brasileiros. No entanto, a prosa de Olinto, impregnada de imaginação, permanece na incessante busca do humano de cada personagem, de sua relação com o meio ambiente, da procura de um destino melhor e, ao mesmo tempo, de seu estranhamento. Finalmente, o 3º volume da trilogia é O Trono de Vidro. Depois da morte de Sebastian, que é um personagem fundamental na trilogia, o país fictício criado por Antônio Olinto, o país chamado Zorei, cai nas mãos de uma série de ditadores. A filha de Sebastian, Mariana, neta da primeira Mariana, do primeiro volume da trilogia, resolve enfrentar o último dos ditadores e ingressa na política. Organiza um partido, faz a campanha e, durante a campanha, o ditador do país, Zorei, morre num desastre de avião. Mariana é eleita presidente, como tal, vai à ONU, na volta aceitando um convite para visitar o Brasil. Na qualidade de presidente, vai ao Piau, terra em que sua avó fora escrava. Hospeda-se como presidente na região em que sua avó Catarina arava as terras dos seus senhores. De volta ao seu país, é vítima de um atentado político, mas não morre. O romance termina com as meditações de Mariana, presidente, ao lado de sua avó, a velha Mariana, lá de Casa da Água, agora com 98 anos. Estes 3 volumes formam uma saga da vida dessas mulheres. Sobre o Trono de Vidro, escreveu Arnaldo Nisquier. Trono de Vidro, último livro da trilogia afro-brasileira, é romance político dos mais apreciados, abordando campanhas eleitorais, conflitos, jogos de interesse
e toda a eletricidade que se pode encontrar num embate entre multidões. Antônio Olinto aborda esses temas de forma competente, atraindo para os seus leitores um fenômeno que podemos qualificar como de encantamento. Em O Trono de Vidro, finalmente, Antônio Olinto aborda o tema que dominou o século XX, sobretudo nas décadas de 60 e 70, qual seja o tema da descolonização dos países africanos, né, que naquelas 2 décadas foram centrais para a vida política da sociedade internacional. Então ele narra, no ambiente do romance, não é, aquilo que se viveu em África naquelas décadas. Voltemos então, pois, à Casa da Água, onde investirei minhas energias daqui para frente. E agora cito quem eu não poderia jamais deixar de mencionar numa palestra dessa natureza. Sobre a Casa da Água, o primeiro volume da trilogia, assim escreveu Alberto da Costa e Silva. Este é um belo livro, um grande livro, um dos melhores romances escritos no século XX em língua portuguesa. Olinto tinha 49 anos. Nele, Antônio Olinto entreteceu invenção e realidade histórica para narrar a saga de ex-escravos que retornam do Brasil para a África Ocidental. E ali, a partir de uma saudade que tinha muito de perdão, se reencontraram e reagruparam como brasileiros agudás ou amarôs. Com as histórias que ouviu lá em Lagos, na Nigéria, algumas vezes perplexo e quase sempre enternecido, e com outras que inventou, a partir de seus dias em África, Antônio Olinto escreveu um admirável romance sobre a nossa África, tão diferente da África que aparece nos jornais, na televisão e no cinema. Um romance cuja leitura em tantos momentos nos comove e nos umedece os olhos. É mais que um belo livro, é um grande livro, vivido com intensidade e paixão e assim escrito. Em A Casa da Água, como já disse, publicado em 69, conta-se, como já disse também, a história de uma viagem de uma linhagem de mulheres, entre as quais está Mariana. Esta viagem é longa, começa em Minas Gerais, na Zona da Mata, onde o autor passou a sua infância. Uma das primeiras cenas de A Casa da Água é a cena de uma enchente que atinge o Piau, episódio que, de fato, marcou a infância de Antônio Olinto. Uma enchente no Piau fez com que seus pais perdessem a casa em que ele vivia. Né? Então aí, é claro, há a vida e a ficção cruzando caminhos. Esta viagem prossegue pelo Rio de Janeiro, por Salvador, culmina em Lagos, na Nigéria, onde a família de Mariana, retornados brasileiros, fará sua vida. Catarina é a avó de Mariana, é a matriarca naquele momento. Depois Mariana será a matriarca. Naquele momento é Catarina. Nascida em Abeokuta, na Nigéria, foi vendida aos 18 anos pelo próprio tio para o comércio de escravos. É Catarina quem resolve voltar ao continente africano depois de mais de 50 anos de permanência no Brasil. Saindo do interior de Minas, como já disse, passa por várias cidades brasileiras até tomar um saveiro em direção à Nigéria. O livro conta o processo de readaptação do clã de Catarina à cultura africana. Mais que contar um processo de adaptação, o livro conta um processo de construção de uma nova identidade para aquelas mulheres. Mariana sobressairá como a personagem principal do livro, consagrando-se como uma mulher ativa e próspera. Tal prosperidade se anuncia a partir de quando fura um poço de água no quintal de sua casa, que por essa razão passa a se chamar a Casa da Água. Por meio do comércio de água potável e outros produtos, muitos dos quais Mariana importava do Brasil, ela se enriquece e se firma como importante empreendedora, sendo capaz de educar 3 filhos na Europa, entre França e a Inglaterra. Sebastian, um dos filhos de Mariana, por sua vez, se torna o primeiro presidente do recém-liberto Estado Nacional do Zorei, quando o livro de Antônio Olinto, então, conta um pouco do processo de descolonização de África. Para construir Mariana, para construir e compor a personagem Mariana, Antônio Olinto, ele mesmo, diz que se inspirou na história
da brasileira Romana da Conceição. Abro aspas para Antônio Olinto. Romana da Conceição chegou do Brasil, em África, em 1900, aos 12 anos de idade, num veleiro chamado Aliança. O veleiro da história se chama Esperança. A avó de Romana da Conceição, que nascera na Nigéria, sempre tivera o sonho de voltar à terra natal. Conseguiu convencer a filha, já nascida no Brasil e filha de Romana, a ir com ela e levar os filhos, Manuel, Romana e Luísa. Cerca de 60 brasileiros pegaram o veleiro Aliança na Bahia. A viagem de Salvador demorou 6 meses. Houve semanas de calmaria em que Romana me conta que ficava olhando o mar. Começaram a faltar víveres. 12 pessoas morreram. A viagem parecia não terminar mais. Quando aportaram em Lagos, as autoridades inglesas colocaram todo mundo de quarentena e não deixaram que descessem com um objeto qualquer. Fecho aspas de Antônio Olinto, que recria esta cena em seu romance, dizendo que as mulheres foram obrigadas a se enrolar em lençóis fornecidos pelos ingleses para sair do navio. A Casa da Água coletou importante fortuna crítica mundo afora, e também no Brasil. Em seu texto, a presença de mulheres no comércio do Atlântico Negro, na escrita de Antônio Olinto e de Ana Maria Gonçalves, autora de Defeito de Cor, o professor Édimo de Almeida Pereira, de Juiz de Fora, relembra que os brasileiros que retornaram à África são chamados até hoje de agudás, referência em Yorubá, Fon ou Mina, aos parentes de Uidá, ou seja, aos benimenses portadores de sobrenome de origem lusitana, ou na Nigéria do século passado, a todos aqueles indivíduos que professavam a religião católica. É também Édimo de Almeida Pereira, agora em outro artigo, o romance A Casa da Água é a representação dos afro-brasileiros em África nos finais do século XIX, que escreve: nunca é demasiado afirmar que, mesmo se tratando do primeiro romance da lavra do escritor mineiro, é reconhecido pela crítica especializada como sendo a grande obra do autor. E ainda sobre a fortuna crítica, registro como ela foi construída fora do Brasil. Primeiro romance de uma série de 10, A Casa da Água é uma odisseia que dura 70 anos, de 1898 a 1969. A trama tem mais de 100 personagens, se desenrola em 2 continentes e foi considerada uma celebração da vida tão complexa e tão bela quanto o Grand Canyon, pelo jornal San Francisco Chronicle. A crítica norte-americana confessou-se comovida pela maneira como esse romance celebra a família, a cultura e o espírito. Olinto é um mestre nessa história e o efeito de seu estilo é hipnótico na visão do crítico do New York Times. Na França, o crítico francês Gabriel Pérouse classificou o romance de grande obra, sob todos os aspectos, escrevendo: eis uma epopeia que nos lembra a catalogação de heróis feita por Homero. Em Nice, Graham Greene escreveu: achei fascinante o romance A Casa da Água, principalmente porque já vivi naquela parte da África e não sabia dessa migração de ex-escravos brasileiros para terras africanas. A Casa da Água deu ao Olinto projeção internacional, conquistou traduções para o inglês, o francês, o espanhol, logo após a publicação da primeira edição, e obteve consagração imediata em vários países. Hoje está traduzido em mais de 20 idiomas. 2 pesquisadoras também escrevem sobre Casa da Água. No texto, Um olhar sobre os agudás, o Brasil na África e a África no Brasil, Adriana Maria Albarello e Denise Almeida Silva escrevem: com A Casa da Água, escrito no Rio de Janeiro, após a publicação de seu célebre texto Brasileiros na África, Olinto iniciou sua carreira como romancista. A obra consagrou internacionalmente, foi traduzida para vários países. Aqui é importante destacar o seguinte: a matéria-prima de A Casa da Água é a relação entre brasileiros e africanos, seu povo, costumes e particularidades. A partir de sua vivência na Nigéria, que lhe permitiu conhecer os brasileiros que voltavam ao continente africano em busca de suas origens, Antônio Olinto se apropriou do mundo dessa gente, incorporando esse mundo ao seu próprio, criando uma verdadeira odisseia que dura décadas.
especialmente da leitura de Casa da Água, que é o primeiro dos três, vale a pena extrair alguns trechos específicos por meio dos quais é possível flagrar personagens em estreito trânsito pelas culturas do Brasil e da África. Ainda no Brasil, Catarina decide ir com a neta Mariana a uma festa de Xangô, com a finalidade de pedir proteção para conseguir embarcar de volta para a África. Então, esta festa ocorre em solo brasileiro, em São Salvador da Bahia, e, de uma certa forma, já começa a dar ao leitor claramente a ideia de como são próximos o universo afro-brasileiro e o universo africano. É a cena da festa de Xangô na Bahia. O frio aumentava. As paredes da casa se alongavam à medida que os lampiões mudavam de lugar. As achas do fogão faziam ruído. Um cachorro passou correndo. Vários galos e galinhas de pés amarrados no chão de terra da cozinha mexiam a cabeça de um lado para o outro. Acompanhavam as pessoas se movimentando pelo cômodo. Um banco posto contra uma parede mostrava uma preta gorda, saias brancas esparramadas sobre os pés, mãos na cintura, esperando. Já era de dia quando as mulheres começaram a cantar e a dançar no diminuto espaço em frente aos panos vermelhos. 3 homens tocavam tambores na sala ao lado. Ao mesmo tempo em que dançavam, as mulheres e outros homens que haviam entrado no quarto naquele instante levantaram os panos vermelhos e tiraram debaixo deles pratos enormes. Tiravam-nos dançando e cantando e colocavam-nos no chão. O homem pegou num punhado de folhas e ramos, meteu-os à força para dentro da boca do bicho e começou a amordaçá-lo com a corda, passando-a através dos chifres. O animal, olhos abertos, agitava a cabeça de um lado para o outro, de baixo para cima, sem conseguir livrar-se. A mulher gorda agarrou-o a que estava esperando, agarrou-o pelas orelhas, encostou a testa na testa do carneiro, puxou-o para o peito, primeiro um lado, em seguida o outro, e uma por uma, todas as mulheres foram fazendo o mesmo e os homens também. Esta é a cena da festa de Xangô. Já em Lagos, na Nigéria, morre finalmente em algum ponto do romance a avó de Mariana, Catarina, escrava retornada livre. As cenas que descrevem o falecimento de Catarina e os rituais que se seguiram a este falecimento são oportunidades para conhecer, pelos olhos de Antônio Olinto, um pouco mais dos costumes africanos, pelo menos dos costumes daquela região. A avó piorara. Velas e lamparinas enchiam o quarto da mulher. A moça passou a noite toda num canto da esteira. Ainá, que fora então conhecida como Catarina, morreu às 10 da manhã. O sol batia forte na frente da casa de Dona Zezé, que saiu de vestido comprido, passos miúdos, procurando Epifânia. Vamos dar um banho no corpo e preparar a serenata. Você vai precisar de bebida, muitos biscoitos, pastéis, acarás, caruru, bolos, 2 atabaquistas, um tocador de violão, um flautista, um clarinetista, mesas e cadeiras. E tem de matar uma cabra. O que você não tiver, eu empresto. Aí se organiza o ritual da serenata, que é o ritual do velório do corpo de Catarina, que depois de algum tempo na Nigéria resolve se rebatizar com o nome africano, passando a se chamar Ainá. E há no livro 2 ou 3 serenatas, que são as festas que velam o corpo dos personagens do romance, né? Então, o velório se compõe desta forma, né? Curiosamente, um dos personagens que morreu sem ter tido filhos não merece serenata. Não se faz serenata, pelo menos naquela região, a quem não procriou. Pelo menos naquela região da Nigéria. Em outro trecho, é descrito o preparo do corpo de Catarina, ou Ainá, para o seu sepultamento. Maria Gorda, Dona Júlia, a velha Teresa,
a mulher de seu Alexandre, a de seu Costa e a irmã de Abigail pegaram no corpo de Ainá. Dona Zezé dava instruções. Levaram-no para o quintal, colocaram-no em cima de 3 caixotes. Contavam histórias de outras mortes. O corpo de Ainá estava sumido. As mulheres trouxeram tinas e mais tinas de água. Jogaram sobre o corpo, esfregaram-no com força, passaram sabão nos cabelos, nas orelhas. Mariana assistia à lavagem do corpo da avó com uma espécie de medo. A velha Teresa gritou para ela: venha ajudar a lavar o corpo de sua avó. Esfregue bem, porque ela pode entrar na sua barriga e nascer de você, ser sua filha, voltar ao mundo por seu intermédio. E se isso acontecer, será melhor que ela nasça limpinha. Cosmovisão daquela região, por meio da pena de Antônio Olímpio. Cena de noivado. Outro momento da vida africana relatado em pormenores. No dia da festa do noivado de Mariana, desde cedo, Maria Gorda, a nora de seu Alexandre, Abigail, a velha Teresa, a mulher de seu Sulimã, Luísa Borges, que viera de Ibadã, e mais 2 brasileiras chegadas a Lagos depois do Esperança, reuniram-se no quintal da casa de Mariana. Começaram a fazer os doces. Epifânia comprara bandejas. Mariana experimentava na cabeça e nos ombros panos bonitos que Luísa lhe trouxera. Por volta do anoitecer, foi entrando gente. A sala não dava. Cadeiras postas no quintal e na rua recebiam convidados. A moça permanecera até tarde no quarto que fora da avó. Vestiu roupas, tirou-as, olhava o rosto no espelho pequeno que fora presente de Sebastião, o marido, o noivo. Não se lembrava de quem lhe dissera que espelho dava azar. Muitas brasileiras de Lagos negavam-se a olhar para um. Extraio agora do 2º volume da trilogia Alma da África, do livro intitulado O Rei de Queto, breve excerto por meio do qual Antônio Olinto mostra ao leitor um pouco da cultura africana, sobretudo do culto aos orixás. E aqui é a Bionã que presta reverência a Exu, ela quer melhor sorte na vida financeira. Era preciso prestar homenagem a Exu. A Bionã abandonou seus inhames na barraca, pegou uma lata de óleo e foi para onde estava um montículo de terra como um membro masculino. Sentou-se em frente a ele, derramou no chão um pouco de óleo. Fatogum lhe dissera que uma pequena moeda, um pouco de óleo ou mesmo de água bastariam para agradar Exu. Depois de olhar o óleo brilhando sob a luz do dia, depôs também 2 moedas. Ficou ali sentada durante alguns minutos olhando para o membro. Ao se levantar, viu que tinha chegado mais gente. Quando era para fazer um sacrifício ou oferenda, ao invés de uma coisa, a Bionã dava 2. Uma em nome dela e a outra em nome do filho que iria nascer. Eu caminho agora para a conclusão desta nossa breve conversa. Já cheguei aqui nos meus mais de 40 minutos. Destacando algumas opiniões muito rápidas e sucintas sobre o legado de Antônio Olinto. Antônio Olinto, que além de lançar o prêmio Valmap, além de fazer da rotina que poderia ser entediante de um funcionário do Ministério da Aviação e Obras Públicas, lançou a coleção Mauá, fez exposições de pintura, ressuscitou junto com Tarcísio Padilha e Arnaldo Nisqueu o Jornal de Letras, militou no PEN Clube, foi vice-presidente do PEN Clube Internacional, organizou 3 congressos do PEN Clube, enfim, foi um ativíssimo militante da causa da cultura, né? Morreu como diretor de bibliotecas comunitárias do município do Rio de Janeiro. Ele tinha quase 90 anos, né? Era um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, né? Abrindo bibliotecas nas periferias do município em que residia. Rapidamente, para terminar, eu vou cometer para alguns uma heresia, mas essa casa acolhe a todos, indistintamente.
então que me suportem agora. Escreveu Paulo Coelho sobre Antônio Olinto. Antônio Olinto é incansável. Se tivesse escolhido a música para manifestar sua alma, com toda certeza seria autor de peças maiores que as mais extensas sinfonias de Wagner. Se Antônio Olinto resolve fazer uma pesquisa, não há manuscrito ou tese que não seja revirada, canto escuro que não termine por ver a luz do dia. Se fosse um personagem de ficção, estaria sentando no bar do Ritz ao lado de Hemingway em Paris é uma Festa. Antônio Olinto é um homem de extremos, e para William Blake, a estrada dos excessos leva ao Palácio da Sabedoria. Justamente porque é um homem que vai além dos limites, Antônio Olinto é um alquimista capaz de tornar em realidade sonhos. Tudo bem que ele foi fiel a si mesmo e chamou Antônio Olinto de alquimista. Como um verdadeiro guerreiro da luz, mergulha no turbilhão da vida e dela extrai a sua essência. Eu quero terminar, e não posso terminar sem citar Bandeira. Eu quero terminar fazendo uma brevíssima referência ao Antônio Olinto poeta. O foco da minha palestra foi o Antônio Olinto africanista, mas ele foi um poeta importante, refinado. Escreveu Manuel Bandeira: nas águas vou de Milier, e repito, Olinto alcança grande pureza de expressão. Calmo é o seu ritmo, e o verso brota de fonte límpida, poesia límpida, e acrescento, isenta em tudo de toda vulgaridade. Só dele, de Antônio Olinto. Lede-a, vereis que não minto. Escreveu Wilson Martins sobre a ficção. Antônio Olinto introduziu em nossa ficção a temática africana, quero dizer, não o romance dos escravos que vieram para o Brasil, mas o dos seus descendentes, que, regressando aos territórios ancestrais, lá implantaram um prolongamento da civilização brasileira. E também escreve Wilson Martins: na realidade, Antônio Olinto dispensa qualquer apresentação, todos o conhecem, difícil é saber por que meios o conhecem, se romancista, ou poeta, ou crítico literário, ou adido cultural, ou editor, ou jornalista. No fundo, prevalece o seu amor pela palavra, que é o objeto, a razão de ser desta casa. Quero destacar a importância do legado de Olinto para a história da literatura brasileira. Sua obra, sobretudo a que focaliza a África, ajuda a escrever um belo capítulo da nossa vida literária. Resgata com dignidade e justiça a cultura, a história e as tradições do povo africano, uma das matrizes da nossa formação sociológica. Focalizam valores e a ética presente em tal história e em tais tradições. Por tudo isso, acredito que é perene o seu legado. E é por conta desse legado precioso e valioso que resolvi partilhar com os amigos nesta noite um pouquinho da saudade que tenho desta presença tão ativa, tão empreendedora da vida cultural brasileira, hoje tão necessitada de perfis excessivos e hiperativos como o de Antônio Olinto. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho que tiveram comigo de vir aqui na véspera do feriado. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, conversar? Só lembrar o seguinte, que o prêmio Valmap foi que permitiu a revelação do França Júnior, né? Do Oswaldo França Júnior, que ninguém conhecia. Ele aparece exatamente num... aí ele estoura, né? Já vai assim, feito um foguete. Já ele era aviador, né? Não era difícil sair como um foguete. Não é mesmo? Okay. É isso mesmo, bela lembrança. E como é importante esse tipo de iniciativa para a literatura, né? Porque movimenta o meio literário, né? O França tinha sido motorista de táxi, tinha sido dono de carro de pipoca, tentou uma série de coisas, né? Depois de ser excluído da aeronáutica.
e encontrou seu caminho, sim, felizmente, né, como um escritor brilhantíssimo, né, e uma pessoa humana extraordinária, que estimulou muita gente e, né, criou uma legião de amigos. Né? Isso mesmo. Janete. Parabéns, Rogério, pela ótima palestra, ótima aula, né? A gente sempre aprende muito. Eu queria te perguntar exatamente nesse final da sua fala, essa admiração que você tem pelo escritor. Você o conheceu pessoalmente? Não conheceu pessoalmente? Não, infelizmente, não. Não. Tá. E outra coisa, a pergunta seguinte é o seguinte: se ele manteve, porque ele ficou tantos anos afastado de Minas, né? Se ele manteve contato assim mais próximo assim com esses nossos escritores, por exemplo, França Júnior, ou outros aqui que continuaram em Minas Gerais, etc., etc., se ele manteve esse contato ou se desligou de alguma forma na vida pessoal, né, no dia a dia. Eu não sei muito, mas o que eu sei e que é algo que me chama muita atenção é que ele nunca se desligou de Ubá. A Academia Ubaense de Letras é chamada a Casa de Antônio Olinto. A biblioteca de Antônio Olinto está em Ubá. Né? Ele tem uma grande, próxima relação com a família Coelho. Eu até citei aqui um acontecimento até trágico dessa relação tão estreita. Né? Então, ele, com os ubaenses, tem muita relação. Agora, eu não sei dizer quanto ao meio literário mineiro. Não sei se Olavo tem algum depoimento a dar. Ele viveu intensamente a vida literária do Rio de Janeiro. Né? Ele foi dono de uma das únicas bibliotecas privadas que tinha nome. Né? A biblioteca da casa dele se chamava Biblioteca de Inácio Silveira de Queiroz, porque depois que ficou viúva, a autora de A Muralha caiu em depressão e Olinto queria reanimá-la. E resolveu batizar a própria biblioteca com o nome de Inácio Silveira de Queiroz, para fazer dali um lugar de encontro por meio do qual ela pudesse se ressocializar. E ele foi muito gregário, pelo menos no meio literário do Rio de Janeiro. Enfim, era um homem de vida associativa, foi da ABL, né? Foi do Jornal de Letras, ressuscitou com Padilha e Nisquet o Jornal de Letras, mas eu não sei de nenhuma especial relação dele com Minas. Tem alguns dados da vida pessoal de Antônio Olinto que são muito curiosos, como são públicos, enfim, eles não cumprirão aqui nesse momento nenhuma outra função, senão de nos ajudar a entender a sua trajetória biográfica. Antes de se casar com Zora, ele se casou com uma aluna e se separou dela um tempo depois. Segundo seu biógrafo, ele foi biografado por um biógrafo, por um escritor cearense, porque ele era de formação católica muito sólida. E esta moça com quem ele se casara era evangélica. Então, depois de um determinado tempo de convivência, não foi mais possível continuar casado com esta moça. E aí, eu estou dizendo tudo isso para informar o quanto que ele circulava pelos ambientes literários do Rio de Janeiro. Aí, ele vai conhecer Zora num sarau na casa dela mesmo. Ela era uma mulher que tinha esse hábito de promover encontros literários. Né? Ela já tinha se separado de Rubem Braga, né? E Olinto vai à casa dela num evento literário, num sarau. Eles se conhecem e é um amor muito duradouro, né? Eles ficam juntos por décadas. Ela é uma mulher que tem uma vida que daria um filme ou mais de um, né? Foi prisioneira do Estado Novo Varguista, né? Ela foi presa tendo no seu colo o seu filho Roberto Braga,
filho de Rubem Braga, né? Enfim. E depois se separa de Rubem Braga e se une a Antônio Olinto. E Antônio Olinto e Zora vão consultar Dom Helder Câmara, naquela época Padre Helder, sobre o que fazer com o imenso desejo que tinham de um se casar com o outro, né? Como ambos vinham de ligações anteriores, Padre Helder aconselhou o seguinte: olha, mas curiosamente eles não tinham obstáculos obstáculos para um casamento religioso, né, por questões jurídicas. Zora nunca tinha oficializado a relação com Rubem, enfim. O Padre Helder respondeu o seguinte: olha, não, podem casar sim, eu dou um jeito, mas não façam um casamento assim tão público não, vão casar em Niterói. E eles se casaram em Niterói. É uma curiosidade, eu falei muito só para contar essas anedotas da vida de Antônio Olinto, e que faz parte do anedotário, que Rubem Braga, quando soube que sua ex-mulher Zora tinha se casado com Antônio Olinto, dizem que foi o autor da famosa frase, um pouco ácida: com certeza melhorou de marido, de estilo não sei. Faz parte. Mas, de fato, em Minas eu acho que ele não circulava muito. Não. E por isso mesmo que eu gosto de ir atrás. Porque ele tem uma obra importante mesmo. Zora também é uma personagem que um dia merece um estudo. Ela é autora de várias peças de teatro. Foi uma mulher que, em Lagos, na Nigéria, subverteu todos os protocolos do Itamaraty e fez da posição que ela e o marido ocupavam uma posição de grande militância no campo da cultura, promoveu vários eventos, enfim, se integrou com o povo da Nigéria, né? E saiu da Nigéria de volta ao Brasil, já lançando alguns livros sobre a experiência dela. E um deles é uma frase potente que ela ouviu na Nigéria e que acabou dando título ao seu livro. No Brasil ainda tem alguém da minha cor? É o nome de um dos livros de Zora Celian. Uma frase que ela ouviu na Nigéria. Zora morreu idosa também, mas antes de Olinto, né? Foi enterrada no mausoléu da academia, e a Zora ele dedicou todos os livros que ele escreveu depois do casamento com ela, né? E ele sempre dizia: a Zora que me fez escrever tanto. E ela dedicou também alguns livros a ele. A Olinto, que como poucos me fez rir na vida. Que bom. Parabéns, Rogério. Obrigado. Não, que é isso. Privilégio meu. Obrigado pela paciência. Oi, Caio. Caio, só um minutinho. Para a história. Antes de mais nada, reiterar a opinião generalizada aqui, né, do seu brilho. Quem o conhece não se surpreende com mais essa sua investida aí no campo da literatura. E exatamente aí que eu queria situar a minha indagação, que é uma mera curiosidade. Saber o porquê, claro, há uma homenagem, a um centenário do autor. Mas em que o Rogério buscou? Isso. Onde é que houve aí um momento em que Antônio Olinto passou a ser uma atração e, mais do que isso, né, um autor que o instigou a ter tamanha verticalidade, porque a densidade com que você tratou, né, da biografia e, mais do que isso, da obra dele, demonstra aí uma intimidade que eu gostaria de conhecer melhor, né, de onde advém esse seu, aspas, se quiser, retire-as, né, esse culto por Antônio Olinto.
Não sei, é misterioso. Eu tenho, acho que são 2 motivos. O primeiro é que eu tenho cada vez mais um interesse pela África, um interesse grande, né? Sobretudo pela literatura africana de língua portuguesa, né? Eu apontei para a Flávia ali, porque a Flávia é colega da nossa querida professora Nazaré Fonseca, uma das mais importantes pesquisadoras da literatura de língua africana de língua portuguesa, né? As duas são muito amigas, né? Então, eu tenho me interessado muito por essa produção, estou aí muito interessado em ver como é que a língua portuguesa acontece nesse continente aí. Acho que é muito interessante isso, né? Então, primeiro isso, me interessa, o africanismo de Antônio Olinto me interessa muito. Porque ele foi lá e viveu e sentiu a quentura, como ele diz, né? Foi, como ele diz, capturado pelo poder da África, e isso me interessa muito, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que eu tenho muita admiração por alguém que consegue fazer tanta coisa como ele fez, né? Tem autor aqui que fala, acho que foi o Paulo Coelho, né? Antônio Olinto é incansável, né? Jornal de Letras, Prêmio Valmap, Coleção Mauá no Ministério da Aviação. Então ele estava sempre criando coisas, né? E eu acho ótimo isso, acho interessantíssimo, né? Me passa a impressão de alguém que se entregou para a vida, né? Isso eu acho fascinante. Se entregou, trabalhou. Tem não sei qual dos autores que fala de Antônio Olinto aqui, que escrevia sem parar, né? Produzia, entregava para o mundo o que ele podia entregar, o que ele sabia entregar, o que ele dava conta de entregar, né? Enfim, e não se negou a atuar em nenhuma área, né? Eu acho impressionante isso, né? Que isso. Obrigado pela sua amizade extrema. Você está falando de si próprio. Não, obrigado. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu acho muito interessante isso. Eu gosto dessas pessoas que fazem, né? Acho muito interessante. Que constroem. Imagina um homem de 90 anos trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, abrindo bibliotecas na periferia do Rio. Isso é para poucos, não é? Eu acho, naquela época, o secretário municipal da Cultura era Arthur da Távola, um jornalista que já morreu, mas que deu uma contribuição importante, né? A seu modo, era um homem civilizado, né? Do diálogo, né? Essas palavras que a gente precisa cultivar hoje, né? Do trato cordial, liano, né? Ameno, suave, né, Olavo? Que a gente precisa cultivar hoje, né? Fora da barbárie que graça por aí. É isso, né? É isso. Que isso. Obrigado. Honra para mim. Honra para mim. E obrigado, gente. Muito obrigado. Bom feriado a todos. Obrigado pela paciência imensa. Obrigado. Paciência não. Obrigado.